Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre o método de integração que é chamado de integração por partes. Vamos lembrar que na aula anterior falamos do método das mudanças de variáveis, que é feito a partir da regra da cadeia. Aqui nós vamos usar de uma forma interessante a regra do produto para conseguir calcular certas integrais. Vamos lembrar que da regra do produto, se f e g são duas funções diferenciáveis, então a derivada do produto, f vezes g', é a derivada da primeira função vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Dessa forma, se a gente integra ambos os lados da equação, a gente tem a seguinte igualdade. E aqui a gente observa que no primeiro termo dessa igualdade, a gente tem uma derivada de uma certa função. Então, a gente pode utilizar o teorema fundamental do cálculo para calcular exatamente quanto vale essa integral. De fato, a integral de a até b de f vezes g' é o valor de f vezes g avaliado nos extremos. Então, isso de fato é f vezes g de b menos f vezes g em a. E do lado direito, a gente pode usar a identidade apenas para passar a integral da soma como a soma das integrais. E agora a gente pode isolar o termo f vezes g' de x dx para encontrar uma certa expressão para obter a identidade que a gente chama de integração por partes. O que o teorema então nos diz é que a integral de a até b de f vezes g' de x dx é a diferença dos valores de f avaliada em b e a, menos a integral de g vezes f' de x dx de a até b. Também para as integrais indefinidas, a gente pode avaliar que a integral de f de x, g' de x dx, é f vezes g menos a integral de g f'. Na prática, uma outra maneira da gente escrever a integral por partes é usando variáveis u e v. Então, se a gente escreve f de x como sendo u, como a gente fez na mudança de variável, a gente vê que f' de x dx é du, e se g de x é v, então g' de x dx vai ser o valor de dv. E aí, se a gente substitui na integral como a gente tinha antes, a gente tinha f de x vezes g' de x dx, ou seja, a gente tem integral de u dv. Isso vai ser igual a u vezes v, avaliados em b menos a, menos a integral de a até b de v du, que então aqui é g de x, f' de x dx. E na integração indefinida a gente fica com essa notação, que leva a gente a falar algumas vezes que a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Isso é um pouco mais prático para a gente poder lembrar. Então, esse é o teorema da integração por partes. Agora vamos fazer alguns exemplos calculando algumas integrais. Primeiro exemplo, a gente quer calcular a integral de x cosseno de x dx. Veja que encontrar uma antiderivada para essa função, a princípio seria um pouco trabalhoso, né? A gente não sabe, não tem nenhuma função que a derivada vale x cosseno de x. Mas veja que aqui a gente pode usar, se a gente tenta usar a integral por partes, a gente pode fazer uma coisa bem interessante. Se a gente chamar u de x e chamar então o dv de cosseno de x dx, veja que quando a gente fizer calcular o du, como u é x, o du é próprio dx. Enquanto para achar dv, ou na verdade para achar v, a gente tem que achar uma função tal que o dv seja cosseno de x dx. Então, em função de x, essa função tem que ser uma função cuja derivada dá o cosseno. Essa função seria o seno, então. Então, se u é x e v é seno de x, a gente tem que a integral de u dv é exatamente a integral de x cosseno de x. Isso pela integração por partes é u vezes v menos a integral de v du. Se a gente volta, então, u e v são x seno de x,
menos a integral de v, que é seno de x, e agora du é o próprio dx, então esse é seno de x dx, que agora é uma função que a gente consegue derivar. Então isso aqui de fato é x seno de x. A integral de menos seno de x é cosseno de x, então isso aqui vale mais cosseno de x mais a constante de integração c. Aí fica como exercício você derivar realmente essa função e verificar que isso dá exatamente x cosseno de x. Vamos ver agora como a gente calcula a integral de x ao quadrado seno de x. Aqui a gente vai fazer o mesmo passo, né? Vamos chamar de u de x ao quadrado e seno de x dx como sendo o nosso dv. Então, nesse caso, o nosso du vale 2x dx e o v, então, é uma função cuja derivada vale seno, o v, então, é menos cosseno de x. Se a gente tenta aplicar, então, a integral por partes, integral de x ao quadrado seno de x dx, a integral de u vezes v, então, é menos x ao quadrado cosseno de x, menos a integral de v du, então isso é menos cosseno, então ficaria mais cosseno de x, 2x dx. E agora veja que para esse segundo caso, cosseno de x dx, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no exemplo anterior. Que significa que a gente teria que aplicar aqui novamente a integração por partes para calcular essa integral. Mas como a gente fez no exemplo anterior, a gente pode só pegar o resultado dela aqui. Então isso aqui é x ao quadrado cosseno de x. Lembre que aqui está multiplicado por 2 agora, então isso é mais 2x seno x mais 2 cosseno x mais c, que é a constante de integração. Então essa seria a derivada de a integral indefinida de x ao quadrado seno de x. Como último exemplo, a gente vai calcular a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Vamos então agora chamar u de cosseno de x. E nós vamos chamar e elevado a x dx de dv. Então, nesse caso, du vale menos seno de x dx e o v é o próprio e elevado a x. Então, se a gente usa a integral por partes, isso daqui vai ser v vezes u, então isso é elevado a x cosseno de x, menos a integral de v du, que no caso é mais v du, v é elevado a x, e du é seno de x dx. Veja que não parece que a gente está ajudando muito a calcular essa integral, mas aqui a gente vai ter, aqui nós podemos calcular novamente a integral por partes, fazendo o mesmo processo. E veja o que vai acontecer aqui agora. Vamos chamar para essa integral aqui o tio de seno de x. E novamente, o nosso dv tio vai ser elevado a x dx. Então, se a gente está usando essa notação, du tio vai ser cosseno de x dx e o v tio é exatamente e elevado a x. Quando a gente aplica integral por partes, então, essa integral vai ser de u tio v tio, que é elevado a x seno de x, menos a integral de v tio du tio, que é elevado a x, cosseno de x dx. Mas veja então que esse primeiro termo é exatamente o termo que a gente tem do lado esquerdo, só que está com sinal negativo. Então a gente pode passar ele, jogar ele para o lado esquerdo, que vai resultar então que duas vezes a integral de e elevado a x cosseno de x dx é igual a e elevado a x, aqui está multiplicando cosseno de x mais seno de x, e a gente só pode passar, né? Quando a gente passar o meio dividindo, a gente vai ter o resultado da integral. Ou seja,
a integral de e elevado a x cosseno de x dx vale meio de e elevado a x que multiplica cosseno de x mais seno de x. Bom, e com isso a gente termina o vídeo da integração por partes. Espero que estejam tudo bem e até mais.